Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Ricardo e essa é mais uma das aulas de aquecimento antes do evento Bora Desenhar. Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre anatomia simplificada. Não é para te acabar desenhando gente bombada, tipo The Rock, o John Cena, alguma coisa do tipo, mas é para te poder entender mais ou menos o que tu deve fazer com a anatomia dos teus personagens, sem de fato ter que mergulhar tão a fundo assim em um livro de anatomia, passar várias horas ouvindo e vendo caras bombados e tentando estudar todos os músculos para lembrar dos nomes de cada um. Então a gente vai fazer essa aulinha, ela vai ser super simples, super dedicada, cheia de exemplos para te poder utilizar nos teus desenhos também. E se tu ainda não te inscreveu no evento Bora Desenhar, eu te convido a fazer isso, é super rapidinho, e em menos de 2 minutinhos tu vai ter feito a tua inscrição e vai poder participar dos nossos grupos de WhatsApp, Facebook, vai poder mostrar o teu desenho, vai poder compartilhar com as pessoas, vai poder dar as tuas opiniões e vai poder receber todos os conteúdos referentes ao evento Bora Desenhar, este evento onde eu vou te ensinar a desenhar sem precisar copiar, isso tudo em 3 aulas recheadas de exemplos e conteúdos, e tu vai sair de lá sabendo tudo o que tu precisa saber para se tornar um desenhista ainda melhor do que tu já é. Bora para a aula! Nem sempre o nosso objetivo é desenhar uns caras super bombados, estilo Bach, ou The Rock, ou aqueles personagens dos filmes americanos que são basicamente umas pessoas nuas, pintada com diversas cores para valorizar os músculos, né? E muito embora seja muito útil cada um, que a gente saiba como é que cada um dos músculos funciona, como é que eles se ligam, como é que eles se comportam em cada situação. Na minha opinião, para quem é muito iniciante, é melhor uma abordagem mais simples, né? Porque ela vai realmente funcionar melhor a princípio, até mesmo para que a gente consiga entender mais para frente como é que são as coisas complexas. Então a gente começa com essa base bem simples, é como sempre essa é a minha ideia de começar pela base bem simples, e aí eventualmente conseguir transformar numa coisa um pouquinho mais complexa, né? E por mais que a gente possa fazer, porque mais que a gente queira fazer um personagem de mangá, né, que de forma clássica, ele não é forte nem definido. Ainda assim, ele vai ter umas linhas que vão remeter aos músculos do corpo, né? E a gente quer fazer com que essas linhas elas sejam no local correto quando a gente precise fazer elas de fato, né? Afinal de contas, nenhuma linha no desenho ela acontece por acaso, ela não simplesmente apareceu ali no desenho, né? Todas elas foram desenhadas por nós e se a gente não sabe o que a gente está fazendo, o resultado pode ser muito crítico, né? Então, eu já aconteceu algumas vezes em que eu estava em aula, né, fazendo algumas mentorias com alguns alunos, e eu pergunto, né, por que tinha a linha tal no local tal, né? E a cara de pau da resposta era a seguinte: Não sei. O que foi que aconteceu? Não sei. E exemplos por aí de situações em que o artista não sabe o que está fazendo não faltam, tanto dentro do mangá quanto nos animes e comics americanos, né? E eu tenho certeza que, que, que tu já encontrou em algum desenho, né? Alguma revista, alguma ilustração, algum desenho que tinha uma anatomia toda errada, toda monstruosa, e ainda pensou, né? Poxa, essa pessoa está recebendo para fazer isso e eu não, né? Inclusive, existem artistas por aí que eles são conhecidos exatamente por não saber fazer a anatomia direito, né? Mas isso eu vou deixar para uma outra discussão, né? Mas isso fica um pouquinho no ar, né? E existem diversos locais na internet onde a gente pode encontrar referências úteis para o desenho da figura humana, tanto o Pinterest, o ArtStation, o Twitter, até mesmo no YouTube eles têm, né? Tem vídeos que simulam a experiência de uma sessão de desenho com modelo vivo, né? Tem sites também como o Sketchfab, que dá um personagem, dá uma montagem 3D, tanto de anatomia quanto absolutamente qualquer parte do corpo. A gente pode mexer nas camadas, tentar entender as anatomias. Dá para mexer, né, no personagem ali como se ele fosse um boneco 3D na nossa mão. Então, é super útil para poder fazer esse estudo, né? Mas a abordagem que eu quero trazer para cá, além de muito didática, ela visa abordar os elementos mais essenciais para que a gente consiga pelo menos entender o que está fazendo e possa começar o trabalho da figura humana, né? Dito tudo isso, é importante entender que por ser uma abordagem simples, eu vou lá e aglomero
vários detalhes em uma coisa só, para que a gente possa começar, tipo, como sempre, né, do mais fácil, indo em direção até o mais difícil. Mais tarde, quando tu fizer uma aula de anatomia detalhada, vai conseguir notar a diferença dessa abordagem simples que eu estou dando aqui para uma abordagem mais complexa e talvez aí faça ainda mais sentido todos esses elementos que eu estou trazendo. E aí, para começar, sempre, né, a gente começa com a figura humana. Eu vou trabalhar primeiramente a parte superior do corpo, depois eu vou trabalhar com a parte inferior do corpo, mas é sempre bom que a gente entenda, né, um pouquinho sobre a ideia de equilíbrio, né? Eu não estou trabalhando tanto com a proporção aqui, é mais na divisão dos elementos, né, mais de tentar entender como é que alguns músculos vão se ligar, como é que a gente vai definir eles, mas é importante que a gente sempre lembre que são tudo coisas tridimensionalizadas, né? A gente tem que entender que não são agora só cilindros e esferas que a gente está fazendo, mas na verdade a gente está trabalhando com eles unidos já, né? Já quase num formato de corpo padrão mesmo. E eu gosto de começar pela parte superior do corpo porque ela tem muitos elementos, muitos músculos que vão se ligar ali, muita influência dos ossos, então é importante a gente começar por essa parte. Assim como eu começo lá na parte de estrutura, falando que essas são as 3 partes mais importantes do corpo, aqui também a gente tem isso. E é importante a gente notar que essa parte superior, ela não é um quadrado, uma esfera, ou um círculo perfeito, né? Na verdade, essa área que é a nossa caixa torácica, a área central do corpo, ela é projetada mais para frente do que a área dos braços, né? Então a gente pode ver um pouco desse movimento, dessa ideia de volume, através ali da nossa clavícula, né? Que ela é tipo um guidão de bicicleta, que as pontas elas são um pouquinho mais para trás e ela se projeta um pouquinho para frente quando ela está chegando na ponta da caixa torácica. Então fica mais óbvio quando a gente está visualizando ele meio de cima, né? Então a gente também tem que entender que essa parte da clavícula ela só vai se ligar nas nossas costelas, ou seja, na nossa caixa torácica, pelo centro, através do osso externo, que tipo, eu costumo dizer que ele parece meio que uma gravatinha, né? Então ele está unido somente nessa parte, o resto da parte da clavícula ela é independente e ela vai conseguir se movimentar para um lado para o outro. É claro que consequentemente ao se movimentar, ela vai estar apertando ou ela vai estar esticando algum dos músculos. E aí eu gosto de começar com essa abordagem mais tridimensional e, claro, aí a partir deste ponto começa a fazer mais arredondado, trazendo a área da caixa torácica mais como se ela fosse um ovo e aí as costelas mais como se elas fossem as costelas não, perdão, a clavícula mais como se ela fosse um guidão de bicicleta, né? E eu trago isso porque aqui eu quero mostrar para vocês como é diferente o volume das duas partes, né? Então eu vou separar bem o que é a nossa caixa torácica, que é esse formato oval mais azul, né, que é o centro do corpo, é onde a gente vai ter grande parte dos nossos músculos, ali a gente vai ter os nossos órgãos internos também, mas a gente tem também a área que é a área da clavícula, que é uma área que é acima disso, eu gosto de imaginar que é como se encaixasse nessa parte, e aí existe uma grande um espaçamento entre os dois, né? E é nessa parte mais em vermelho onde a gente vai encaixar os braços, né? Então é por isso que os nossos braços conseguem se mover de uma forma um pouquinho mais independente, porque eles não estão necessariamente grudados na caixa torácica. Existe um espaço ali, que é um espaço onde a gente vai ter muita carne, a gente vai ter muito músculo, né? Que vai dar uma amplitude de movimento para os nossos desenhos. Eu quero lembrar todo mundo que vocês não precisam lembrar do nome dos músculos, eu só vou falar eles, né? A maior parte do que eu vou falar é porque me vem na memória, eu vou falando e tal, e é legal de a gente falar um pouquinho das partes, né? Mas às vezes eu vou agrupar vários músculos em uma coisa só e aí vai ficar difícil de falar exatamente o nome de um ou outro, né? Mas a gente vai começar bem pela parte superior do corpo mesmo, né? Logo abaixo da cabeça, onde a gente vai falar dessa área dos ombros primeiro, e aí eu trago essas visões, tanto de frente, 3/4 de costas, para a gente poder trabalhar isso. E a gente trabalha primeiramente com a área que é a área do trapézio, que é a área que a gente entende mais como se fossem os ombros, né? Ela começa ali atrás da cabeça, na verdade ela se estende até as costas, mas eu decidi fazer ela somente em cima da área dos ombros, porque fica mais fácil a gente poder entender. Então a gente entende que ela começa atrás da cabeça e aí ela vai se estendendo para cima dos ombros, como se ela estivesse se abrindo, né? Então ela vai se estendendo e ela vai grudar tanto na parte frontal do corpo quanto na parte traseira do corpo. Então como se ela estivesse cobrindo a área dos ombros. Aí logo em seguida dá para a gente poder
pegar dois músculos, né, um agrupamento de músculos que ele sai de trás da orelha e ele vai grudar bem no ossinho da nossa clavícula, aquele Vzinho que a gente tem na nossa clavícula, que de fato esse músculo é o responsável por aquele V que a gente sempre vê nos pescoços dos personagens de anime, né? E este músculo em verde é o que a gente chama de esternocleidomastoideo, que é um nome gigantesco e eu vou chamar somente de esternocleido toda vez que eu for me referir a ele, mas ele começa exatamente atrás das orelhas, né? Então ele começa ali, né, no final da nossa mandíbula, atrás da orelha, e aí ele vai se estendendo até a nossa clavícula. A seguir a gente começa a trabalhar na área do peitoral, e aí, muito embora sejam dois lados do músculo, eu gosto de começar eles juntos, né? A gente começa meio que pelo centro do que a gente acha que é o espaço das costelas, é o pontinho aquele de baixo dele, né? Dá pra ver que o centro dele é um pouquinho mais alto do que as laterais, então ele é um pouquinho arqueado, e depois a gente conseguir fazer esse formato mais arqueado dele, aí sim a gente pode dividir em dois hemisférios, né? Dando um espacinho ali para que exista a clavícula, né? Para que o osso da clavícula ele apareça, né? Então ele vai ser dividido, e é claro que ele tem, dependendo da pessoa, ele vai ter um volume um pouquinho mais avantajado, né? Ele vai ser um pouquinho mais para cima, assim, né? Ele vai ter uma parte superior, ele vai ter as laterais e base, então ele vai ter um certo volume, mas isso a gente pode discutir um pouco mais para frente. Então, eu começo ele fazendo separado, mas ainda assim é bem importante de dizer que mais para frente vai ficar claro que os músculos do peitoral eles não são somente ligados à área das costelas, né? Eles não são somente ligados à área da caixa torácica. Na verdade, eles são ligados aos nossos braços, né? Então é importante a gente saber disso, porque essa é a razão pela qual os músculos do peitoral vão se esticar ou apertar conforme os braços estiverem se movimentando. Então é importante a gente saber disso exatamente por isso, porque eles vão se ligar exatamente embaixo da área que é a área do nosso próximo músculo, que é a área do deltoide. Então, tanto o deltoide quanto o peitoral eles vão estar acompanhando, né, essa movimentação dos braços. E o deltoide é um músculo interessante porque ele não vai estar preso somente à parte frontal do corpo, né? Então, quando a gente vê ele de frente, ele é quase um triângulo ali, né? Que ele está se ligando em cima do peitoral, né? Logo juntinho da clavícula. Mas a verdade é que a gente precisa entender ele se ligando nos três lados do corpo. Então, ele se liga tanto na frente, quanto na lateral, quanto nas costas. Eu gosto de pensar nele como se fosse a ombreira de uma armadura que ela se movimenta, né? E ela está presa ali. Por isso que eu faço aqueles pontinhos pretos, que é mais ou menos como se fosse, sei lá, a parte que tem um parafuso ali, ou alguma coisa prendendo o deltoide em cima da área da caixa torácica, em cima da área do peito, né? Então é legal da gente pensar isso e entender que ele vai ter ali uma área A, B e C, né? Que é a área que é a parte da frente, a parte da lateral e a parte das costas, né? Então isso vai estar sempre se movimentando conforme os próprios músculos do braço vão se movimentar, né? Então é claro que quando a gente começa a executar a prática, a gente vai entender que esse músculo, às vezes, ele vai ficar mais esticado, às vezes ele vai ficar mais gordinho, dependendo do movimento que a gente for aplicar para cima dele. Mas ele é um músculo absolutamente essencial. Na minha opinião, ele é um dos músculos mais importantes do corpo, porque se a gente não faz ele direito, o braço ele fica todo estranho, né? Ele não fica bem certinho, ele fica meio complicado da gente conseguir entender. Seguindo em frente, a gente faz, né, logo abaixo do peitoral, eu estendo uma faixa, né? Nesse caso, eu fiz uma faixa amarela, que aí representa, né, vindo do peitoral em direção ao final da virilha, é a área abdominal. Então eu faço esse espaço e somente depois dele, aí eu faço os músculos abdominais, né, dividindo eles em 6 partes, né, 6 músculos individualmente, mais um músculo grande no final. Vale dizer que as pessoas podem ter 6, elas podem ter 8, elas podem ter 4, depende muito da genética e da definição da anatomia que as pessoas vão ter. De uma forma geral, eu penso a parte superior, né, a parte que é logo conectada ao peitoral, como se ela fosse um M, né? E aí é também importante entender que esses músculos abdominais eles têm um volume, né? Então eles são meio gordinhos, como se fossem umas bisnaguinhas, assim, né? Então eles têm uma parte que é o topo, tem uma parte que é a base, que é a parte que é a lateral, né? Então tem que estar bem claro na nossa cabeça, porque isso vai influenciar na forma como a gente vai fazer o volume, como a gente vai fazer luz e sombra, como é que a gente vai agir na parte de definição desses
esses músculos quando eles estão esticados ou quando eles estão, né, apertados por cima de outras coisas. E o último músculo que eu gosto de trazer, que eu acho que é relevante de certa forma para essa área superior, central do corpo, é o músculo que é o dorsal. Tá? Então ele começa nas costas, ele atravessa as costas e ele vai grudar logo acima das nádegas, né? Então ele é como se fosse um grande triângulo que ele está presente nas costas, atravessando ela de um lado ao outro. Só que ele não, ele vai sair das costas e ele vai em direção à parte frontal do corpo, porque na realidade ele vai se ligar também no nosso braço, né? Na área da axila, no início do braço, né? Então, quando a gente está vendo ele na parte da frente, ele é bem pequenininho, assim, né? É aquela área que a gente considera como se fosse, a gente chama popularmente da asa do corpo, né? Aquilo que o Bruce Lee tinha muito avantajado quando levantava os braços, né? Então, ela vai levantar a pessoa levanta os braços e esse músculo ele abre, ele expande, exatamente porque ele está sendo esticado. Então, é outro músculo que eu acho que é relevante, ele vai começar a aparecer conforme a gente for praticando o nosso desenho. E aí, trazendo um pouquinho da área de prática e movimentação para fixar de fato um pouco desses músculos da área superior do corpo, eu resolvi fazer aos mesmos moldes, né, de fazer os três ângulos do corpo, eu resolvi trazer um pouquinho aqui de um desenho mais simples, né, trazendo um pouquinho dessa área do que é a caixa, do que são as costelas, né, o externo, né, aquela gravatinha e a nossa clavícula, né, que é o nosso guidão de bicicleta, trazer isso em três ângulos diferentes para a gente poder, três ângulos diferentes, não só os ângulos, mas também com três movimentos diferentes, para a gente poder entender a relação dos músculos com esses ossos, né? Então, diferentes movimentos têm diferentes efeitos nesses músculos que a gente está aprendendo a desenhar. Então, é legal da gente poder entender, pelo menos intelectualmente, ver eles e entender eles. É claro que muito desse processo é importante a gente observar referências, observar o desenho de outros artistas, ver como é que eles vão lidar com isso, porque não basta só a gente pegar um livro de anatomia e ver como os músculos se ligam, não. A gente precisa entender como é que no mundo real eles vão estar se comportando né, e reagindo aos movimentos que a gente vai impor para eles, né? A gente vai ter que entender como é que a volumetria é diferente, né? Se ele vai esticar, se ele vai apertar, como é que ele vai se comportar de fato em cada situação. E começando de cima para baixo, a gente começa o trapézio mais uma vez, né? Ele vai mudar muito pouco com relação ao ângulo que a gente está fazendo, né? Mais no ângulo visto de baixo, em que a gente vê menos dele, né? Se a gente levantar os braços, talvez a gente possa notar ele um pouquinho mais apertado, né? Em seguida a gente começa a trabalhar com um pouco do que é o deltoide, mostrando ele nas três, mostrando a ligação dos três pontos dele, né? Sempre um dos pontos ele vai ficar um pouquinho mais, um pouquinho menor do que os outros, né? Quando a gente está vendo ele de uma maneira um pouquinho mais frontal, geralmente esse terceiro ponto ligado nas costas ele fica bem pequenininho, né? Já quando a gente está vendo ele de baixo, né, naquela terceira posição, a gente vê basicamente o ponto ligado na frente, ele está sendo esticado, então ele parece muito pouco, né? Os outros praticamente não aparecem em nenhum momento. E aí a gente pula para a área do peitoral, né? Eu tiro o deltoide de cima para a gente poder ver. A título do que eu falei antes, eu faço o peitoral ligado diretamente ao osso do braço, né? Então ele parece bem esticado dependendo da posição que a gente está visualizando, né? Se o braço está numa posição normal, ele vai ficar no tamanho normal. Agora, se o braço está levantando ou indo para trás, ele acaba esticando, e isso acaba modificando o tamanho do peitoral, né? Então é legal da gente ver isso em ação, né? E aí é legal da gente poder também comparar eventualmente com a fotografia de uma pessoa forte, né, para a gente poder ver essa mudança acontecendo. E aí, mais uma vez, né, tirando agora o peitoral da frente, dá para a gente ver aquele músculo que eu falei por último, que é o músculo que vem lá das costas, que é o que a gente chama de dorsal, né, e aí ele ligando exatamente embaixo dos ossos ali, né, no caso do osso do braço, eu liguei ele diretamente embaixo do osso do braço, para a gente poder ver ele nas diversas posições, né? Como ele acompanha o braço quando o braço está levantando. E é por isso que a gente chama ele de fato de asa, né? Porque ele aumenta de tamanho conforme os braços abrem, né? Se o braço está numa posição normal, ele aparece bem pouco mesmo. E falando diretamente agora sobre os braços, né? Eu vou trazer um pouquinho primeiro de como é que é o volume do braço, né? Então,
mais ou menos para onde está virado cada parte do volume do braço, porque eles são um pouquinho diferenciados um do outro, né? Então a gente dá para entender um pouquinho mais ou menos da orientação de cada parte do braço, né? Em união com a área do que é o deltoide, né? Então não tem como, eu tenho que trazer o deltoide daquela área central do corpo para se juntar aos braços, porque não tem muito como falar de braço sem falar de deltoide, mas é importante a gente poder entender como cada areazinha do braço ela tem uma orientação um pouco diferente da outra, quase como se ela fosse, como se fossem elos de uma corrente, né? Então, a parte superior ela é um pouquinho diferente da área que é a área em vermelho, que é a área onde a gente vai ter o bíceps e tríceps, que também é diferente da área que a gente vai ter a parte do antebraço. Então, ele é quase como se fossem elos, assim. Então, dá para entender mais ou menos a volumetria desses objetos e a orientação dos músculos que a gente vai colocar ali por cima, né? Então, mais uma vez, eu gosto de trabalhar trazendo a volumetria, então eu começo fazendo de novo a caixa torácica para poder unir essa área do braço ali, né, unir através do cilindro da área, né, a esfera e o cilindro ali, né. Nessa parte superior, a que liga no que é o deltoide, né, que vai dar na área do cotovelo. Então, esse espaço que existe entre o deltoide e o cotovelo tem um cilindro e eu gosto de dividir esse cilindro no meio para a gente poder trabalhar com o primeiro espaçamento que vai ser importante para a gente. Depois dessa divisão, né, dá para ver que ali logo abaixo de onde ele está terminando é meio que um encaixezinho na área do antebraço. Então, esse encaixezinho é bem importante e a gente pode observar esse encaixe bem no nosso braço também. Então, ele é relevante para para nosso desenho, né? Porque é nessa parte do encaixe que é onde a gente vai fazer terminar a área do nosso bíceps, né? E o bíceps é da parte superior do braço, ele é o músculo mais longo, ele começa diretamente no deltoide e ele se estende até aquele encaixe, né? Ele é da ponta do braço até o centro do braço, né? E ele vai se estender como se fosse uma curva bem grande. E a razão pela qual eu faço a divisão no centro desse cilindro é porque naquela divisão eu termino a primeira voltinha, que é a área do tríceps. Então, a área do tríceps ela é mais gordinha, né? Ela é mais arredondada até aquela parte. Depois daquela parte ela fica um pouco mais reta, né? Porque daí ele vai dar espaço para a área que vai ser uma área mais de tendão, que vai dar diretamente no cotovelo. E a gente vai ver um pouquinho mais de clareza isso quando a gente estiver visualizando um pouquinho da prática de braço, né? Então fica mais claro da gente observar. É claro que o braço ele tem diversos músculos, né? Eu acho que de todas as áreas do corpo, as áreas que tem muitos músculos relevantes é na área do braço e antebraço, mas pra gente, de uma forma geral, na maior parte dos desenhos que a gente for fazer, as áreas que vão influenciar mais são a área que são do bíceps e a área do tríceps, né? Então o bíceps com uma volta maior e o tríceps com uma volta menor somente até a metade. Então isso é muito relevante e é importante de dizer que o braço, né, essa área superior do braço, a gente divide ela no centro. De um lado fica o tríceps, do outro lado fica o bíceps e o deltoide, conectando mais ou menos no meio dos dois, fazendo um pouquinho dessa divisão. E agora, para a gente chegar nos finalmente, né, dessa área de anatomia simplificada, a gente vai começar a fazer a área que é a parte inferior do corpo, né? Então eu bloqueei tanto a parte superior da perna quanto a parte inferior da perna juntas, porque aqui a gente não tem claro que tem vários músculos, né? Mas tipo, os músculos que são os mais relevantes, que aparecem com mais frequência na anatomia, a gente tem duas áreas que eu considero que são as mais importantes para a gente poder visualizar, e é da mesma forma que nas outras abordagens eu peguei para fazer as três posições, né? Então fiz a posição frontal, a posição de costas e a posição de perfil. É interessante na perna, quando a gente observa, é que, principalmente na área quando a gente está de perfil, a gente percebe que a parte frontal da coxa ela é mais arredondada, enquanto a parte traseira da coxa é mais reta. E aí quando passa para a área da panturrilha, a gente percebe que a parte traseira aí muda de ângulo, né? Essa parte traseira que ela é mais arredondada, ela tem um ângulo, e a parte frontal ela é mais reta. E isso é legal da gente observar também nas outras posições, tanto de costas quanto a posição de frente. A gente consegue encontrar isso que é um pouquinho desse ritmo que vai alterar e também torna um pouco interessante essa volumetria das pernas, tá? E aí, para a gente falar dos músculos, eu acho que um músculo bem importante é o que transparece mais, que é o músculo da panturrilha, que é ali na lateral, né? Quando a gente vê ele de
perfil, ele tá bem suave, da mesma forma quando a gente vai ver de frente ele tá bem suave. A gente vai notar ela muito mais quando a gente está vendo na posição de costas, né? Então ele tem um volume mais acentuado e a gente percebe que a gente pode pegar ela mais ou menos do meio da canela e subir ela até a altura do joelho. Na verdade ela vai estar encaixando bem atrás das coxas, né? Na parte a parte superior da perna, o músculo traseiro ele é meio que dividido no meio e ele abre espaço exatamente para poder encaixar a panturrilha bem nesse espacinho. E dá para dizer assim, ainda é importante lembrar que o tamanho específico da panturrilha é muito variável, vai depender muito da genética, né? Às vezes a pessoa tem uma panturrilha muito menor, as pessoas vão ter a panturrilha um pouco mais gordinha, então vai depender realmente muito da genética, muito do objetivo que a gente vai ter com relação ao nosso personagem, tá? E aí se a gente pegar também a posição em que a gente está vendo de maneira frontal, a gente não nota muito a panturrilha, a gente nota ela mais na parte interna da perna, onde ela não vai ter tanto obstrução do osso. Muito embora a gente não esteja falando aqui dos ossos nesse momento, mas a gente vê muito da silhueta, né, que é da silhueta da panturrilha, exatamente na parte interna. Então essa é realmente a parte que vai influenciar no nosso desenho quando a gente for fazer essa parte de análise, né? A panturrilha a gente encara ela como se ela fosse uma coisa inteira, né, como se ela fosse um bloco inteiro, como eu estou desenhando ali, mas a verdade é que quando a gente for analisar os músculos em profundidade, a gente vai ver que esse músculo está dividido em duas partes. Então, não é que ele vai influenciar tanto no teu desenho assim, talvez, eventualmente, numa pessoa que esteja vendo uma fotografia, alguma coisa assim, tu veja que ele é dividido em duas partes, mas efetivamente, para a maior parte dos desenhos, isso não vai fazer uma grande diferença. Agora, para a parte superior da perna, né, na parte frontal superior da perna, a gente vai ter uma área que é um músculo sartório, que é um músculo relativamente importante para a gente, mas ele é mais importante porque ele vai nos ajudar a encontrar uma outra área que é ainda mais importante. Então o sartório ele começa bem do lado interno do joelho, então ele é como se fosse uma tira de músculo, que ele começa do lado interno do joelho e ele vai seguindo pela lateral da coxa, mais ou menos até o centro dela. Pode ver que eu fiz uma divisãozinha ali mais ou menos no centro dela. E quando chega naquele centro, que ela meio que drasticamente vira, né, em direção à parte lateral da cintura, né? Ele vai encaixar, na verdade, bem no início da bacia, no topo da bacia, né? Então ele vai ficar bem na pontinha ali do músculo, né? Então esse é o sartório e ele é importante porque eventualmente ele até aparece, mas ele é muito mais importante ainda porque ele nos dá a ideia exatamente de uma área que não é tanto uma área de músculo, mas é mais uma área que ela condensa gordura na perna. Então ele vai formar quase um triângulo na área interna da perna e esse triângulo ele é responsável por muito do volume que a gente vai encontrar nessa área, né? Então é um volume que ele vai ficar muito mais evidente, não só quando a gente está visualizando ele de frente, porque em perfil ele nem aparece, na parte quando a gente está olhando de costas ele também não aparece tanto, mas ele fica muito mais evidente quando a gente está visualizando uma posição em que ela é meio que frontal, ou talvez 3/4, na qual a perna esteja mais levantada, na qual a perna esteja mais virada na nossa direção. Então a gente consegue visualizar esse volume, é uma área mais gordinha, exatamente por causa da gordura, então ela gera uma volumetria bem diferenciada, ela gera quase uma escadinha exatamente nessa parte. Agora que a gente tem uma boa ideia, né, de como funciona uma anatomia simplificada, fica muito mais fácil até mesmo a gente conseguir fazer uma abordagem com uma anatomia mais complexa, né? Então a gente já tem uma base meio solidificada de que é a anatomia, de onde é que mais ou menos os músculos se ligam, e agora quando a gente pegar um livro de anatomia ou alguma outra referência mais rebuscada para poder fazer esse trabalho, vai ficar mais fácil de conseguir entender eles, né? Porque às vezes o livro de anatomia ele não mostra exatamente a divisão certinha dos músculos, ou tu fica meio perdido porque é o músculo sem pele, aí não está muito claro, né? Ele é muito cheio de detalhamentos. Então, quando a gente tem mais ou menos essas áreas divididas na nossa cabeça, a leitura desses livros, a leitura visual desses livros, ela acaba ficando um pouquinho mais fácil.
Além disso, esse também é o momento de começar a fazer práticas com a anatomia. Então, é legal da gente pegar fotografias de gente com uma anatomia mais avantajada, ou a gente pegar gente com um pouco mais magrela, né? Diversos tipos diferentes de anatomia, para a gente poder tentar identificar esses músculos, tentar identificar esses volumes, né? Eu sempre gosto de trabalhar muito com fotografia para poder fazer esse tipo de trabalho, mas aqui também não é vedada, né, a utilização de outros artistas para poder fazer isso. É claro que daí a gente está sempre tentando identificar esses músculos no desenho ou na fotografia. Então, o importante nesse sentido é a gente conseguir entender essa anatomia simplificada e conseguir enxergar ela no trabalho ou mesmo nas outras pessoas, porque assim é a maneira com a qual a gente vai conseguir entender, vai conseguir decorar e vai conseguir utilizar nos nossos próprios estudos. Ainda que esta é uma aula da série Desenhando, na qual eu tiro as maiores dúvidas que a galera tem no desenho, os bichos de 7 cabeças. E se tu tem alguma dúvida, coloca nos comentários aí que eu vou analisar, vou pensar, vou esquematizar e criar uma aula exclusiva para tirar essa tua dúvida que está te matando, que está te atrasando, que está tornando esse processo de desenhar uma grande dificuldade para ti. Até a próxima, valeu!